Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Estou aqui hoje novamente com o professor Paterno para a gente estar discutindo um pouco sobre a sociedade e analisar um pouco ela, certo? O tema do vídeo de hoje surgiu olhando as notícias que chegaram até mim, principalmente sobre uma notícia que aconteceu com o Galvão Bueno, um fato bem curioso. E ele teve supostamente um vídeo que falava mal sobre o diretor da CBF. Só que não durou, tipo, algumas horas essa manifestação desse vídeo aí pelas redes sociais, e já teve um vídeo dele original que justificava que esse vídeo, né, era na verdade uma produção feita por pessoas que tinham, né, intuitos, maliciosos, principalmente usaram ferramentas, né, que tem agora um fácil acesso a todo mundo, com inteligência artificial, ela é integrado, que simulou, né, a voz e o rosto dele, para disseminar essa fake news, certo? Conversando com o professor aqui, a gente chegou a diversas conclusões a respeito de como a mídia, hoje em dia, ela consegue influenciar as pessoas, né, de uma forma negativa, claro, mas esse problema não está muito atrelado à mídia em si. Claro, ela tem um papel muito importante, mas a gente conseguiu analisar que as pessoas, hoje em dia, principalmente, elas têm um problema interno, certo? Um problema onde elas não conseguem filtrar os tipos de informação que estão chegando até elas, e isso impacta a vida delas totalmente, certo? Então, o professor, ele tem um conhecimento muito grande, né, no campo da neurociência, então peço, professor, que o senhor comente um pouco sobre o que que o senhor consegue analisar em um caso como esse, e casos em geral, né, de disseminação de fake news na sociedade. Então, boa tarde. Eu diria que só apenas assim adaptando o seu comentário, o meu conhecimento sobre esse assunto vem dos meus estudos para ensinar os alunos, tá? E isso, né, necessariamente vai envolver sobre como as pessoas pensam, tá? Técnicas para entender como as pessoas pensam e também técnicas para explicar por que as pessoas tomam certas decisões. E, naturalmente, isso usa de preceitos de teorias de neurociências, por exemplo. A psicologia, neurociências, biologia, são várias áreas aí relacionadas. Sabendo disso, você mencionou uma situação que é culturalmente um fato que existe há séculos, desde provavelmente que os humanos começaram a usar a palavra para se comunicar. As pessoas fofocam, contam histórias e não garantem a veracidade normalmente, não tem ou seja, uma pré-verificação de que aquilo que está sendo falado é uma verdade. Ou seja, se há uma conformidade da informação que está sendo transmitida com a realidade, com os fatos. Tá? Quando não existe essa garantia, né, normalmente a gente transfere a responsabilidade dessa garantia, por exemplo, para a mídia, para os jornais, para os livros, para o rádio, para canais de comunicação, hoje, inclusive, para as redes sociais, para canais de redes sociais e tudo mais. Só que verifique uma coisa, isso é um fato, e a própria literatura, se você olhar, inclusive filmes e literatura, você encontra a exploração desse tipo de situação, onde uma mentira ou uma verdade duvidosa é lançada, que pode comprometer a reputação, pode comprometer a vida, pode causar prejuízo às pessoas. Né? Um exemplo desse filme seria aquele filme do Ligações Perigosas, que é baseado num livro, Coderlo de Lacroix. Eu acho que era esse o título o autor desse livro, mas é Ligações Perigosas o nome do livro, que é um livro baseado em cartas entre duas pessoas que comentam o que está acontecendo no ambiente. E o ambiente também envolve a descrição do comportamento de algumas pessoas, que muitas vezes aí pode ser até meio desviante, o que potencializa ainda o impacto dessas notícias. Né? Quando você fala da vida das pessoas, do que elas estão fazendo, muitas vezes do que elas estão fazendo secretamente entre elas, aí as notícias podem ser explosivas quando lançadas no grupo como um todo, na sociedade. Né? Então, isso existe há séculos. E veja que no livro era baseado em cartas. Hoje é baseado em e-mails, é baseado em redes sociais, baseado em notícias de jornal digitais, né? De jornais digitais. Então, o que a gente precisaria usar da nossa cognição, o que é uma necessidade para qualquer pessoa na sociedade,
para evitar esse tipo de situação. Para essa finalidade, nós temos aqui, obviamente, a nossa capacidade de captar todas as informações necessárias para poder elaborar o problema que vai aparecer e tomar uma decisão. Isso requer, então, uma seleção das fontes de informação e muitas vezes simultâneas. Isso é uma função cognitiva das coletas de informação que a gente vai fazer. E uma vez tendo essas informações em mãos, como que a gente vai operar sobre elas? A gente não tem certeza da fonte delas, se é uma fonte que produz informações verdadeiras. Nós precisamos verificar uma hipótese se ela é verdadeira. Então, isso é uma função cognitiva. Testar hipóteses. Testar hipóteses é um comportamento que deveria estar introjetado em todas as pessoas. Para viver em sociedade, precisaria ter, não só para viver em sociedade, você viver na selva sozinho como um eremita, também vai precisar disso. Tá? Então, é para viver em sociedade entre os humanos e a sociedade, inclusive, entre os animais. Os animais, obviamente, não se garante, não dá para confirmar se eles usam lógica. Mas confirmar a hipótese e verificar se ela é verdadeira é o primeiro passo para você usar a informação que está sendo coletada de uma forma consistente. O que seria uma forma consistente de uso das informações? É você pegar todas as informações que são verdadeiras e, a partir delas, tirar conclusões logicamente consistentes, válidas, ou seja, uma conclusão que não vai contrariar as primeiras premissas que você usou. Quando isso acontece, você está operando de uma forma consistente, logicamente, e está usando funções cognitivas de inferências lógicas e de teste de hipóteses. Tá? É claro, na forma verbal, isso a gente pode fazer matematicamente na universidade. Lá você da computação, você estudou a disciplina de lógica matemática. Lá você aprende as regras de lógica. Só que aí é no nível matemático. Só que todas aquelas proposições lógicas você pode associar a um fato que você pode descrever verbalmente. Aí você estaria operando com o que se conhece como silogismos. Tá? Então, isso é um preceito de aprendizagem, que é um conteúdo que deveria ser ensinado desde que a criança consegue aprender, desde que o momento em que ela consiga adquirir essas informações e aprender e usar. Porque isso é uma necessidade para viver em sociedade e viver, inclusive, como um eremita no meio da selva. Tá? Porque você vai precisar usar lógica para ver o que vai acontecer quando você faz uma ação numa floresta, por exemplo. Largados e Pelados, lá aquele programa daquela série que o pessoal fica no meio da floresta sem nada, sem roupa, inclusive, eles têm que usar um monte de lógica, tomar conclusões lógicas o tempo todo. Eles estão sozinhos. Então, você vê que é uma necessidade, é essencial. Tá? É claro, com isso praticado frequentemente, nós temos como processar essas informações, fazer a verificação e tomar as conclusões que a gente pode tomar com o que a gente coleta do jornal, das redes sociais, ou do que falaram para você, por exemplo. Né? Certo, certo. Então, acho que a gente consegue analisar, né, professor, que a lógica, ela está por trás de todo o nosso raciocínio humano e ela é fundamental para todo ser humano conseguir se desenvolver e ter uma vida, né, plena, assim, né, com premissas, né, que a pessoa considere realmente verdadeira, vão levar a implicações verdadeiras. A gente também consegue observar que existe um ponto muito importante, que é justamente onde se desenvolve isso, né, em que momento da vida. E a gente discutindo, né, que anteriormente a gente concluiu que com toda certeza você dedicar o seu tempo, né, ou facilitar o acesso de uma criança a esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, vai gerar uma vida muito enriquecedora para ela, né, por diversos fatores, né, mas principalmente pelo fato dela conseguir filtrar o tipo de informação que vai estar chegando até ela. E isso quando chega numa fase adulta e a pessoa não desenvolveu essa habilidade, acaba dificultando inúmeras cognições, né, que provavelmente vão levar ela a caminhos errados. Isso é um problema muito alarmante, principalmente daqui a alguns anos, onde a gente tiver nas nossas próximas grandes eleições, principalmente, e todas essas ferramentas de manipulação de imagem, áudio, que estão integradas aí com inteligências computacionais, vão estar aí no mercado de fácil acesso, e esse monte de fake news aí que vai estar muito mais realista, muito mais do que nunca teve, né?
e vai estar caindo na mão de pessoas que, né, não têm essas funções cognitivas de raciocínio lógico rápido e, né, de verificação de fato de conteúdo. Então, a gente consegue, né, salientar aqui e concluir que, de fato, a lógica e a análise das informações que estão chegando para a pessoa é fundamental, certo? Então, para a gente concluir aqui, professor, você teria alguma última observação para a gente? Não, é o que você acabou de mencionar é um fato também, que maquiavelicamente pode ter sido usado em algum momento esse tipo de geração de informação falsa e explorando eventuais deficiências que podem acontecer em algum grupo da sociedade. Você pode ter uma pessoa que naquele momento ela esteja, ou seja, não esteja muito raciocinando logicamente, né? Ou não esteja mobilizando essas funções. E nesses casos ela vai estar sujeita à exposição desse tipo de informação e pode muito bem ser manipulada por isso. Isso é um fato grave. Por isso que a gente tem que se preocupar em antecipar esse tipo de situação e educar, começar pelas crianças, depois para os adolescentes, reforçar ainda mais, e os adultos tentar fazer com que eles tomem consciência da necessidade disso, né? Os adultos a gente não tem mais como corrigir sob esse ponto de vista, a gente pode ajudar e dar suporte e orientar, mas a última escala de aprendizagem a gente faz na universidade. Depois é a vida que vai levar a pessoa, não mais a universidade, né? A última parada de aprendizagem é a universidade aqui. Pode ser em outros lugares também, pode ter cursos isolados e tudo mais, mas o aprendizado sistemático, intensivo e prolongado, a universidade é a última instância. Então, essa é o comentário que eu deixo aqui, estendendo aí sua observação. Certo. Então, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado aí por compartilhar esses minutos com a gente. Caso tenha interessado vocês, né, deem um check-out aí no nosso canal. Tem vários conteúdos relacionados à filtragem de conteúdo, enfim, né, a neurociência em geral. Mas no mais é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a vocês e tchau, tchau.